Uma outra coisa, meus prezados, que pode acontecer quando estamos enfrentando os desafios da vida, poderemos enfrentar oposição e intimidação. Poderemos enfrentar oposição e intimidação. Quando Davi, meus prezados, chegou ali no campo de batalha, e ele ficou sabendo da recompensa, e ele foi se informar, e ele estava se dispondo a ir enfrentar o gigante. Quem se levantou contra ele? O seu irmão Eliabe. O seu irmão Eliabe veio falar para ele: o que é que você está fazendo aqui, Davi? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Eu conheço bem a sua presunção, porque Davi muitas vezes, prezados, ele falou que venceu o leão. Ninguém acreditava nele, porque ninguém estava lá para ver a luta que ele teve contra o leão. Todos achavam que aquilo era presunção de Davi. Então Eliabe, meus irmãos, que até aquele momento estava calado. Eliabe, que durante aqueles 40 dias que o gigante fez o desafio, ele estava calado. Agora que ele vê o seu irmão Davi, o seu irmão mais novo, que não era um soldado tarimbado na batalha, que não era um soldado que estava acostumado com a guerra, se levantando para atender ao desafio do gigante, Eliabe ficou todo enciumado. É uma oposição, meus prezados, que Davi sofreu naquele momento. Ele foi chamado de presunçoso, ele foi chamado de alguém que tinha abandonado o seu posto de cuidar das ovelhas e estava querendo ir contra o gigante. Prezados irmãos, muitas vezes quando nós estivermos enfrentando os desafios da vida, quem sabe tentando preservar o casamento, tentando quem sabe preservar o emprego, tentando quem sabe fazer alguma coisa para ajudar alguém, saiba de uma coisa, que quem vai se levantar contra você, que quem vai se levantar contra a nossa vida, não é o desconhecido, não é o estranho, não é a pessoa distante, muitas vezes são aqueles da nossa própria casa, que vão se levantar contra nós, pessoas que vão dizer: você não serve para isso, não adianta, você não adianta fazer isso, que você não vai vencer, é melhor você parar, como você já parou outras vezes, pare agora de novo, porque senão você vai passar vergonha. Muitas vezes, meus prezados irmãos, a oposição, ela virá de dentro da nossa família, ou talvez de dentro da própria igreja, e nós precisamos, meus prezados, enfrentar toda e qualquer oposição. Eliabe, enquanto o gigante fazia desafio, ele estava calado. Agora que o seu irmão estava querendo lutar, ele estava enraivecido, ele estava todo irado, porque a sua ira não se dirigiu para o gigante, mas ele não sabia fazer isto, meus prezados. Ele estava agora olhando para o seu irmão, que se achava que era um irmão mais fraco do que ele. Então, prezados, muitas vezes a oposição virá de dentro da nossa casa. Mas quando Davi, meus prezados, se dispôs a ir lutar com o gigante, e falaram para Saul: olha, existe alguém aqui que quer lutar contra o gigante. E levaram Davi ao rei Saul. E Davi disse: não temas, ó rei, porque eu vou e vencerei este gigante. Ninguém precisa ficar com medo. Quando Saul olhou Davi, ele disse: olha, você não pode ir lutar com o gigante, porque aquele homem lá é experimentado, aquele homem lá é tarimbado na guerra, aquele homem está acostumado a vencer, e você não tem condições. Eu acho que ele olhou a aparência de Davi, com um cajado na mão, com um embornal aqui de pedra, e com a funda, se apresentando ali para enfrentar um gigante, e ele desprezou Davi também, meus prezados irmãos. Ele se opôs a Davi, ele disse: não, você não pode. E Davi disse: não, eu posso sim, porque eu já matei leão, e eu já matei urso, e este incircunciso filisteu vai ser igual a eles também, ele vai cair morto. Então, meus prezados, o rei Saul disse: então vai, meu filho, e Deus seja com você. Prezados irmãos, Davi enfrentou
a oposição das pessoas que estavam ao seu lado. Davi deveria ter recebido incentivo, mas eu acredito, meus prezados irmãos, que todos olhavam para Davi e diziam: não é possível, não vamos incentivar esta pessoa a cometer a suicídio, porque ele vai contra um gigante. Eles todos não acreditavam em Davi, mas Davi estava acreditando que Deus poderia estar com ele, e ele fez calar todas aquelas vozes: eu vou vencer, louvado seja Deus. A oposição, meus prezados, vai surgir, mas não somente a oposição, mas a intimidação. A Bíblia diz que quando Davi estava chegando perto do gigante, a Bíblia diz que o gigante olhou para ele e o desprezou, e disse para ele: por acaso eu sou algum cão para você vir contra mim com paus e pedras? Ele não falou pedra, eu que acrescentei aqui, mas ele veio com paus e com pedra. Por acaso eu sou algum cão para você vir contra mim? Eu vou te matar hoje, eu vou entregar o seu corpo às aves e às feras da terra. Mas Davi, meus prezados irmãos, não ouviu a voz da intimidação, não ouviu a voz da oposição, porque ele estava ouvindo a voz de Deus, aleluia. Ele estava sabendo que o Deus que deu vitória no passado para ele, era o mesmo Deus que estava com ele. Davi estava ali sentindo a presença de Deus no seu coração. Davi estava ali dizendo: eu vou em nome de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Prezados irmãos, não vamos ceder diante da oposição, não ceda diante da intimidação. O mundo está dizendo: você está perdendo tempo, não existe vida eterna, morreu, acabou, nós somos como os animais, não adianta você perder tempo numa igreja, você está perdendo o melhor da sua vida. Não acredite, ouça a voz da palavra de Deus, ouça a Deus, que nós venceremos todos os obstáculos desta vida, nós venceremos o inimigo, louvado seja Deus. O inimigo, ele vai se opor contra nós todos os dias, ele vai tentar desacreditar a sua fé, ele vai tentar desacreditar a palavra de Deus, mas nós precisamos saber, meus prezados, que os nossos ouvidos precisam estar atentos à voz de Deus, e é Ele que vai vir ao nosso encontro, é Ele que vai manifestar o seu poder, e o mundo ficará envergonhado, e nós vamos nos regozijar na presença de Deus. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus, que é Ele que vai nos trazer a vitória em cada momento da nossa vida. Muitas vezes os desafios são grandes, meus prezados. Muitas vezes os desafios são muito maiores do que aquilo que nós podemos suportar, mas nós sabemos de uma coisa: existe um Deus maior do que o gigante, existe um Deus maior do que os problemas, existe um Deus que pode fazer grandes coisas se nós continuarmos perseverando na sua presença. Poderemos enfrentar, meus prezados, intimidação e oposição, mas Davi não aceitou nenhuma oposição e nenhuma intimidação, ele foi em frente. Quantas vezes, prezados, nós retrocedemos na nossa vida? Quantas vezes nós enfrentamos alguns desafios e dizemos: sou como um gafanhoto, como o povo de Israel, estou me sentindo como um gafanhoto, eu não vou vencer. Um povo de Israel no deserto recuou porque se sentiu como um gafanhoto.